Nova York 1927. Alexandre Alekhine. Nova York 1927. Por Alexandre Alekhine. Índice. Tabela cruzada 12. O torneio de Nova York de 1927 como prólogo do Campeonato Mundial de Buenos Aires 13. Ciclo I. Primeira rodada 26, segunda rodada 34, terceira rodada 43, quarta rodada 48, quinta rodada 58. Ciclo 2. Sexta rodada 65, sétima rodada 71, oitava rodada 80, nona rodada 89, décima rodada 97. Ciclo 3. 11ª rodada 103, 12ª rodada 11, 13ª rodada 16, 14ª rodada 122, 15ª rodada 127. Ciclo 4. 16ª rodada 134, 17ª rodada 14, 18ª rodada 146, 19ª rodada 15, 20ª rodada 160. Índice de jogadores 167. Índice de vagas 168. Nova York 1927. Nova York 1927 como prólogo do Campeonato Mundial. O torneio de Nova York de 1927 como prólogo do Campeonato Mundial em Buenos Aires. E sabemos que o ano de 1925 trouxe para Capablanca a maior decepção que ele havia experimentado até então em sua carreira em torneios internacionais. No torneio das Vacas de Moss, conseguiu o terceiro lugar apenas com muito esforço, perdeu 2 partidas para jogadores de classe relativamente inferior e escapou da derrota em alguns outros jogos, como contra Reti ou Loyal em Fisk, por exemplo, principalmente graças à gentileza ou descuido dos adversários. Já a esta altura se ouvia as vozes, em parte, da imprensa especializada, apontando uma série de sintomas não totalmente credíveis que caracterizaram as conquistas do grande mestre cubano naquele torneio. Esses sintomas deram origem a suposições não infundadas de que a arte de Capablanca não era nem de perto o que prometera ser durante sua atividade no período anterior à guerra. A culpa está em sua tendência, manifestada cada vez mais ao longo dos anos, em direção ao mais simples, em direção, sempre que possível, às formas puras e técnicas de batalha. Essa predileção matou gradualmente seu espírito animado, do qual suas apresentações em San Sebastián 1911 e São Petersburgo 1914, por exemplo, foram imbuídas de maneira impressionante. E, finalmente, que mesmo suas tentativas de despertar seu antigo eu, causadas por sua percepção de que a técnica pura contra a competição moderna não era mais suficiente, foram sua ruína nas derrotas mencionadas, o jogo extraordinariamente complicado para ele, com ataques em ambos alas, contra Ioannis, o artifício despreparado na abertura contra Verlinski. Podemos dizer, sem exagero, que para Capablanca, a impressão um tanto negativa de seus resultados qualitativos durante sua apresentação em Moscou lançou uma sombra muito mais perceptível sobre sua reputação do que seus jogos perdidos, porque até mesmo Lasker, o insuperável lutador de torneios, foi terceiro em Hastings 1895 e dividiu o segundo e terceiro lugar com Janowski em Cambridge Springs 1904, 2 lugares livres atrás do vencedor Marshall. Mas durante todo o longo período de seu campeonato mundial, Lasker nunca foi tão derrotado quanto Capablanca por Verlinski. Foi especialmente essa impressão por parte do público em geral, que ele, embora extremamente raramente, poderia jogar absolutamente fraco, que Capablanca teve que tentar obliterar em breve. E é preciso admitir que esse problema, a preparação e organização de um torneio maior no interesse da completa reabilitação do atual campeão mundial, foi resolvido da maneira mais brilhante. Por quem? Por pessoas ou destino, com a ajuda de Capablanca ou sem, é, na minha opinião, irrelevante. Portanto, vou agora recorrer aos fatos, com a convicção de que eles falam com clareza suficiente por si mesmos. No outono de 1926, o então campeão recebeu 2 desafios para uma competição pelo campeonato, um veio de Aron Ninzovic, o outro de mim. Logo ficou claro, porém, que a tentativa de Ninzovic era de natureza platônica, já que lhe faltava uma pequena coisa, a saber, o apoio financeiro para cumprir o 13. Nova York 1927 condições saindo de Londres.
Portanto, seu desafio provavelmente tinha muito mais o objetivo de informar ao mundo do xadrez de forma inequívoca que ele, o avô Terninzovich, desejava essa disputa e consequentemente se considerava um candidato a campeonato mundial. Que ele tinha direito a tal posição devido à curva ascendente de seus sucessos em torneios nos últimos anos, está fora de dúvida. Mas seu valor prático imediato, o desafio, como eu disse, era nulo. O caso foi diferente com o telegrama que enviei a Capablanca em setembro de Buenos Aires. Suficientemente instruído pela experiência de minhas tentativas infrutíferas de 1921 e 1923, eu estava determinado a enviar um desafio apenas se tivesse uma garantia absoluta por parte de as organizações interessadas que, financeiramente, nada impediria a realização da partida. Portanto, imaginei que dificilmente seria possível para o campeão mundial, depois que lhe foram dadas garantias de que suas condições materiais foram aceitas de todo o coração, prolongar a aceitação do desafio. A propósito, o mundo do xadrez parecia acreditar nisso também, mas, na verdade, acabou sendo diferente. Embora o desafio não tenha sido rejeitado, também não foi aceito. E em vez de uma resposta direta, recebi, além de uma carta particular de Capablanca, cujo significado exato se perdeu em generalidades, mas ainda continha uma ideia clara de que eu deveria vir para Nova York, o programa oficial do New York Torneio dos Seis Mestres. As condições para o evento pareceram imediatamente surpreender muitos na comunidade do xadrez. Como Capablanca havia exigido para futuros campeonatos mundiais, o Dr. Lasker não foi convidado, e o número de horas de jogo e também os controles de tempo eram incomuns. Finalmente, o vencedor deste torneio, ou vice-campeão, se Capablanca fosse o primeiro, seria declarado o candidato oficial ao campeonato mundial. O cômputo do destino, que em tudo concernente ao torneio de 1927 assim apoiou o campeão mundial, era incontestável, embora fosse claro que a introdução deste último ponto traria, como consequência, justificáveis protestos dos mestres interessados, especialmente do presente escritor. Mas o que pode emergir de tal protesto? O que saiu disso realmente? A comissão cedeu formalmente, mas, entretanto, graças ao tratamento correspondente de toda a imprensa, criou-se irrevogavelmente todo o clima psicológico. O torneio foi visto pela opinião pública como um teste para o candidato ao campeonato mundial, do qual ele tinha que emergir pelo menos em segundo lugar. Com isso, do ponto de vista esportivo, neste torneio chegou a uma situação bastante paradoxal em que o único que não arriscou nada foi o titular. Porque para ele, em caso de fracasso relativo, uma competição com o rival afortunado era tão certa quanto. Por outro lado, tanto para Ninzovich quanto para mim, não conseguir um dos dois primeiros lugares era praticamente sinônimo de abandono de uma partida com Capablanca, se não para sempre, pelo menos por muito tempo. Precisamente por causa dessa deficiência psicológica, tive sérias preocupações antes de aceitar o convite do comitê. Finalmente decidi, principalmente pelas duas seguintes razões. 1. Apesar dos repetidos pedidos, tanto de minha parte quanto de 14. Nova York 1927 como prólogo do Campeonato Mundial parte do Clube de Xadrez Argentino, Capablanca se recusou a dar uma resposta clara e definitiva ao meu desafio e, em suas cartas e telegramas, me deu a entender inequivocamente que era necessário que eu viesse a Nova York se quisesse chegar a um entendimento com ele. 2. Minha recusa poderia ter sido interpretada incorretamente pelo mundo do xadrez, isto é, como um testemunho de medo de Capablanca, o que, em última análise, tornaria fácil para ele, se desejável, me substituir pelo primeiro ou segundo colocado, e depois deixar cair na água todo o projeto proposto por Buenos Aires. E assim decidi por necessidade colocar em jogo minha chance talvez irrepetível em Nova York para a luta pelo título mundial, e isso, embora eu não pudesse ter ilusões sobre minha forma no momento. Na verdade, os 10 jogos treino que eu havia jogado cerca de 6 semanas antes com o Dr.
Eu e na Holanda me convenceram claramente de que, devido a uma série de circunstâncias, entre as quais o cansaço físico excessivo após a extenuante turnê na América do Sul não jogou para o menor papel, encontrei-me em um de meus períodos, felizmente não ocorrendo com frequência e não durando muito, em que meu pensamento sobre o xadrez exige uma dupla tensão nos nervos e incomparavelmente mais tempo do que de outra forma exigido. Como resultado, fiquei exausto muito mais rapidamente e, apenas em casos mais raros, fui capaz de produzir boas jogadas consistentemente. Nessas circunstâncias, alcançar o segundo lugar em Nova York exigiu um desdobramento muito especial da força de vontade, muito maior do que na partida posterior em Buenos Aires, que, em geral, ocorreu conforme planejado, de acordo com minhas necessidades. Em termos qualitativos, minhas conquistas em Nova York teriam significado para mim um claro retrocesso, especialmente em relação ao ano de 1925, Paris, Baden-Baden, se eu soubesse com menos precisão as razões desse fracasso interno. Foi significativo para mim, entre outras coisas, que eu jogasse de forma particularmente imprecisa, e às vezes completamente mal, apenas até o momento, ciclo VI, no jogo com Ninzovic, quando ainda podia esperar pelo primeiro prêmio. Por outro lado, quando comecei a jogar, a partir da 7ª rodada, apenas pelo segundo prêmio, consegui, apesar do estado aparentemente inferior, exatamente a mesma pontuação de Capablanca, 9 em 14. As razões do meu fracasso residem, como eu disse, principalmente na condição dos meus nervos naquele momento. E como sabia exatamente como poderia melhorar, estava bastante tranquilo em relação à luta, tinha que ser uma luta da qual eu, se não necessariamente vencendo, pelo menos deveria sair com honra. A escalação do torneio e seus resultados técnicos podem ser vistos nas tabelas adjacentes e nos jogos anotados. Mas essas tabelas não falam dos que faltaram. Portanto, não é demais relembrar esses nomes aos leitores. Foram eles: 1. Dr. Lasker, que superou Capablanca em todos os torneios onde o conheceu, e tirou dele um duelo histórico em São Petersburgo, 1914. 2. Bogojubov, que, à frente de Capablanca, e quanto, emergiu como o primeiro em Moscou, 1925. 3. Rubinstein, que antes de Buenos Aires, foi o único mestre que teve melhor resultado contra Capablanca, 1, 2. 4. Reti, que em Nova York, 15. Nova York 1927. 1924 venceu a única partida contra Capablanca que o campeão mundial perdeu, e também resistiu amargamente em outras partidas, por exemplo, veja o jogo de Moscou. E 5. Dr. Tarras, que tem igual resultado contra Capablanca, 1, 1, 2. Somando-se os sucessos dos ausentes ao fato de que até então nenhum dos competidores europeus convidados de Capablanca em Nova York havia vencido uma partida contra ele, é preciso admitir que o destino do então campeão mundial foi especialmente favorável, na medida em que lhe garantiu as condições psicológicas máximas para o sucesso final. No que diz respeito à organização e gestão do torneio em si, é um dever agradável para mim reconhecer que eles foram de fato irrepreensíveis. Em minha longa prática em torneios, tenho na memória pouquíssimos casos em que as competições ocorreram de forma tão harmoniosa e em uma atmosfera tão agradável e tranquila. O principal crédito por isso vai, sem dúvida, para o incansável secretário da competição do torneio, Dr. Norbert Lederer, que deve ser referido como a alma de todo o evento, e sem cuja cooperação os mestres estrangeiros dificilmente podem imaginar um torneio em os Estados Unidos. Mas também o grande mestre Geza Maroczy, como diretor do torneio, e o diretor do departamento de imprensa, Hermann Elms, contribuíram em grande medida para o sucesso externo total do torneio. Acredito estar expressando a opinião de todos os meus colegas europeus que participaram do torneio quando expresso a esperança de que todos os torneios futuros, em aspectos técnicos e sociais, sejam organizados tão perfeitamente quanto o que acabamos de discutir. Dificilmente é possível falar do torneio de Nova York sem mencionar, pelo menos em uma relação esportiva, o papel abrangente que Ninzovic estava destinado a desempenhar na primeira metade do torneio. Vale destacar que sua vitória neste período da competição foi muito merecida, assim como seu fracasso no segundo tempo.
O fato é que Ninzovic, em uma disputa com um oponente igual, provavelmente está sempre condenado a cair do nível mais alto no abismo e, em seguida, trabalhar de volta para cima. Pois é realmente difícil imaginar que ele conseguisse repentinamente, depois de 25 anos de carreira no xadrez, mudar completamente seu temperamento. Esse temperamento, que até agora o ajudou às vezes a obter resultados muito especiais, tanto de combinação quanto de combinação, como natureza puramente posicional, mas às vezes o jogava no abismo. Vejo a principal falha na criatividade de Ninzovic em alguma incerteza no tratamento de abertura de posições que lhe são desconhecidas. Talvez essa incerteza advenha de ele atribuir, a meu ver, um valor exagerado à preparação de um repertório de abertura e, consequentemente, não se sentir em casa toda vez que se depara com um novo problema estratégico de abertura, não em termos de variações, pois possui técnica de sobra para resolver tal problema. De qualquer forma, o fato é, embora não possamos encontrar praticamente nenhum caso em que Capablanca tenha perdido como resultado direto. 16. New York 1927 como prólogo do Campeonato Mundial. Da abertura, o jogo com Verlinsky é a única exceção, o que confirma a regra, que com Ninzovic, tais casos acontecem com bastante frequência. Compare, por exemplo, seu terceiro jogo com Vidmar deste torneio, os jogos com Lajos Steiner de Kekskemét e Berlim em 1928, alguns jogos de Baden-Baden, 1925. Em vez disso, ele mostrou também em Nova York o valioso trabalho que pode produzir após uma abertura felizmente sobrevivida. Veja seus jogos com Vidmar e Spielmann do ciclo I, e com o autor no ciclo 2. Como eu disse, sou de opinião que em Nova York ele preencheu apenas a vaga correspondente à sua força atual. Mas não me surpreenderá nada se, no futuro, ele fizer algo maior, porque seu caminho parece levar para cima. O jogo dos outros três participantes geralmente causava uma impressão muito ruim. O Dr. Vidmar jogou menos empreendedor do que o normal. Spielmann desistiu da maioria dos jogos como empates muito cedo e teve um pouco de azar, nos jogos com Ninzovic no ciclo 2, e com o autor nos ciclos I e 4. Por fim, Marshall perdeu a coragem após um início infeliz e jogou o final do torneio em uma classe inferior à sua força real. Apesar das deficiências acima mencionadas no desempenho de participantes individuais, sou de opinião que este torneio produziu uma série de jogos valiosos, muitos dos quais ainda não foram publicados ou foram acompanhados de comentários bastante superficiais. Portanto, espero que o seguinte trabalho de anotação, no qual me pareceu particularmente valioso enfatizar os aspectos científicos de aberturas interessantes, seja útil para a comunidade enxadrística. A meu ver, algumas linhas do Keynesian, do Caro-Kann e dos sistemas holandeses merecem atenção especial para os teóricos da abertura. 2. É sabido que o sucesso esportivo de Capablanca em Nova York foi brilhante. Mas até que ponto o desempenho interno, o valor qualitativo dos jogos entregues, o agradaram? Para chegar a um julgamento imparcial sobre isso, é relevante verificar seus jogos contra cada adversário individual de um ponto de vista artístico. Então provavelmente teremos que chegar às seguintes conclusões. Comigo, na verdade, apenas uma partida foi disputada, a primeira, pois nas outras joguei pelo empate devido à minha posição vulnerável no torneio e má forma. E como tal resultado foi muito bem-vindo para Capablanca como consequência da ausência de uma competição séria, esses jogos nunca chegaram a ser disputados. Então, o que se pode dizer do primeiro jogo? Primeiro, o segundo jogador, Capablanca, escolheu um estilo de jogo arriscado, que com um contra-ataque correto, como mostrou uma análise posterior, o colocaria em uma situação difícil. Mas acabou sendo diferente, porque em contraste com meu estilo usual, já que em outras ocasiões eu jogo imprecisamente de vez em quando em posições de abertura piores, mas quase nunca em posições melhores. Branco, jogou uma série de lances inferiores um após o outro cuja refutação teria sido fácil mesmo para um mestre mediano. Compreendendo habilmente, Capablanca aproveitou a oportunidade de acordo e venceu rapidamente. 17. Nova York 1927. E com certeza,
Graças ao meu mau jogo, o valor enxadrístico deste jogo era igual a 0, o valor psicológico, por outro lado, enorme, não para os vencidos, mas sim para o vasto público do xadrez. Não havia dúvida de que logo após esta partida, cerca de 95 dos chamados críticos especialistas se esforçaram para persuadir todo o mundo do xadrez, e conseguiram em parte, de que em Buenos Aires não haveria luta alguma, mas sim um massacre. Se esses cavalheiros tivessem se dado ao trabalho de comparar este referido jogo com qualquer número de minhas performances médias em torneios dos últimos anos, eles teriam que chegar a uma opinião um pouco diferente. Mas era claramente o destino deles permanecerem cegos até o final da competição. Alguns, nomina sunt adios, os nomes são desagradáveis, permanecem assim até agora, provavelmente porque não querem ver. Por outro lado, você não pode lutar contra isso, é claro. B. Com Ninzovic, os 4 jogos seguiram o seguinte rumo. E, Ninzovic, jogou a abertura de forma muito inconsistente e fraca. Também na jogada seguinte, ele perdeu uma série de possibilidades de salvar o jogo. No primeiro tempo, a jogada de Capablanca não é de forma alguma um exemplo de precisão. É certo que o final do jogo complexo estava cheio de possibilidades. 2. Com as brancas, Capablanca dispensa qualquer tipo de iniciativa e busca apenas uma troca contínua, embora a posição certamente não exija tal negociação. Como resultado, um empate curto e sem graça. 3. Um dos melhores jogos de Capablanca no torneio, até agora, ele não é culpado de nenhuma falha detectável. Mas que impressão de desamparo o jogo posicional de Ninzovic causa. O movimento 16, G4, por exemplo, é indigno até mesmo de um amador medíocre. A propósito, neste jogo o jogo de Capablanca não é consistentemente perfeito. 22. 4 já 5L, e apenas a parte final é impressionante em sua simplicidade lógica. 4. Um jogo muito ruim. Sem razão convincente, Ninzovic permite que seu oponente tenha o arquivo central aberto, através do qual uma posição vencedora é alcançada sem esforço. Mas em vez do óbvio D6, Capablanca joga 2-1, TTF2. E o jogo está empatado. C. Com o Dr. Vidmar, o caso não foi tão simples para o ex-campeão mundial. Ele venceu apenas uma partida, mas também neste caso ele teve que lidar com um adversário que jogou um pouco abaixo de sua liga habitual. Através do uso fraco de sua oportunidade de meio jogo no arquivo D, Capablanca permite que o oponente alcance uma posição aproximadamente equilibrada, mas então prepara uma armadilha posicional para ele. Provocação para uma troca de damas apenas aparentemente simplista, mas na verdade fatal, que poderia facilmente ter sido evitado, e ganha. 18. New York 1927 como prólogo para o Campeonato Mundial. Endgame após seu sucesso. Mas então ele falha completamente e, após o adiamento, permite a seu oponente uma simplificação direta do desenho. 2. Após uma jogada de abertura afortunada, Capablanca deixa sem uso uma possibilidade simples de garantir uma vantagem posicional e, em vez disso, se apressa em uma série de trocas para dar lugar a um final de jogo empatado. Na posição final, Vidmar ainda se posiciona um pouco melhor. 3. Como resultado do movimento fraco 14, B4, Capablanca obtém domínio posicional como branco. Mas, em vez de tentar explorar metodicamente isso, ele imediatamente traz uma simplificação, que lhe garante um final de jogo reconhecidamente confortável, embora não vencido. As pretas perdem este final de jogo como resultado de um jogo notavelmente impreciso. 4. Em geral, nenhum jogo, e sim desmatamento. D. Spielmann foi na verdade o único que não jogou abaixo de suas forças contra Capablanca. Seus erros geralmente não eram relacionados ao xadrez, mas de natureza psicológica. Ou seja, ele não conseguia conceber como alguém pode conquistar o invencível, mesmo com uma posição melhor. Uma ideia de abertura infeliz do primeiro jogador, Capablanca, em conjunto com uma implementação taticamente inferior, em que, conforme as coisas se desenvolveram, o resultado é um sacrifício forçado de peão. Então Capablanca se levanta e encontra um contra-ataque redentor em algumas imprecisões do oponente. 2. Uma manipulação superficial do nada fácil para as pretas, de qualquer maneira. 3.
4 JC3 Variação do Caro-Kan, em que a inclinação para limpar o tabuleiro se mostra um meio insuficiente de equalização. O jogo continuou sem um final adequado, porque Spielman de repente chamou de empate depois de obter uma vantagem clara. É mais do que duvidoso que ele teria feito isso contra qualquer outro adversário. 3. Na análise em casa, Capablanca encontra reforço para a variação utilizada no ciclo e, com os indiferentes contragolpes de Spielman, já consegue uma posição vencedora na abertura. A combinação final é calculada com precisão, mas também muito simples. O prêmio de jogo brilhante provavelmente é explicado pelo fato de que Capablanca realmente o executou de forma tão impecável. 4. Em geral, a mesma imagem do segundo jogo, novamente o Caro-Kan, novamente a mesma tendência à simplificação de forma alguma justificada pela posição. A diferença é apenas que Spielman perdeu suas chances de forma elementar mesmo antes do final empatado e, como resultado, Capablanca provavelmente poderia ter jogado para uma vitória. A impressão geral do jogo é que ambos jogavam sem grande interesse. 19. Nova York 1927. E, com Marshall, Capablanca teve, como costuma fazer, uma partida muito fácil. Em uma case Indian fracamente defendida por seu oponente, Capablanca novamente exagera no motivo da simplificação e permite a Marshall uma chance de igualar. Depois que esta oportunidade foi inexplicavelmente não utilizada, 14b5, Capablanca jogou a conclusão em bom estilo. 2. Marshall novamente joga muito mal na abertura e perde uma peça no 12º lance. O resto é silêncio. 3. Um jogo nada satisfatório. Capablanca usa suas chances de abertura de forma imprecisa, principalmente a luta por C4 deixa muito a desejar, e dá ao adversário várias oportunidades para igualar as chances. Finalmente Capablanca vence, graças a alguns erros táticos das pretas, primeiro um peão, depois um segundo, então pode-se pensar que a luta acabou. Mas logo em seguida, ele comete um erro elementar e, com o sacrifício de um dos peões extras, permite um final de jogo empatado com bispos de cores opostas. 4. A fase inicial foi conduzida por Capablanca, como as pretas, com grande sofisticação, e aos poucos ele conseguiu um domínio posicional esmagador, F5 junto com a coluna central. Mas então segue um típico movimento de simplificação, permitindo a troca de torre, que concede a possibilidade de uma prorrogação para as brancas. Uma vez que Marshall ignora cegamente esta simples oportunidade, 32G3, o final de jogo subsequente ocorre como se fosse para a vitória de Capablanca. Essa foi mais ou menos a impressão que os jogos de Capablanca em Nova York me causaram quando eu, para fins de preparação para a partida com ele, os revisei mais precisamente no vapor Masilia, que me trouxe a Buenos Aires. Só então finalmente ficou claro para mim o quão exagerados eram os elogios gerais com os quais a qualidade de sua atuação em Nova York era recebida. Isso deveria ser uma máquina de xadrez? Um campeão de todos os tempos? Que pronunciamentos absurdos a respeito de um jogador, cuja esmagadora maioria dos jogos, embora sem erros diretos, exibe cerca de 2 a 3 omissões cada, que colocam a vitória em questão ou, rebatida com uma resposta adequada, comprometem seriamente sua posição. Mas devo afirmar especificamente que esta crítica da crítica é dirigida exclusivamente ao meio mítico Capablanca Oberspieler, superjogador. Pois quando alguém se dá ao trabalho de livrar seu pensamento dessa lenda anestesiante, chega-se, é claro, à crença de que Capablanca é inteiramente um mestre de primeira classe, cuja habilidade reside muito mais na intuição do que no pensamento crítico. Antes da partida, parecia apropriado determinar objetivamente até que ponto e de que forma essa sua qualidade primária se manifesta em fases individuais da luta. No processo, cheguei aos seguintes insights, que em sua maioria foram confirmados em Buenos Aires. 20. New York 1927 como prólogo do Campeonato Mundial. A abertura. Como o próprio Capablanca nos conta em um de seus livros, acho que em Chess Fundamentals, em cada batalha individual de xadrez de que participa, ele usa basicamente apenas uma ou duas aberturas ou variações da mesma abertura.
Assim foi em suas disputas com Marshall, o espanhol, e a variação G4 do gambito da dama recusado, e Lasker, novamente o espanhol, Steinitz Defense e a variação ortodoxa do gambito da dama. Então foi também, com poucas exceções, que apenas comprovam a regra, em Nova York 1927, o fianqueto do rei contra o índio da rainha como branco, e Caro Khan como negro. Este repertório limitado é estudado de perto e em particular detalhe. Seu conhecimento de teoria de abertura, se não particularmente multifacetado, é caracterizado sempre com profundidade imponente e, acima de tudo, conveniência. A propósito, essa economia de abordagem para desenvolver um repertório de abertura definitivamente não deve ser criticada. Na verdade, é muito mais adequado em sua parcela limitada de conhecimento aberto, escolhido para produzir valor duradouro, do que o escrutínio abrangente e eclético, mas não metódico, dos chamados teóricos modernos. Não esqueçamos que também o repertório de abertura de Lasker, por exemplo, foi bastante limitado durante seu longo período de brilhantismo, e, no entanto, provavelmente ninguém pode acusá-lo de superficialidade ou falta de vontade de vencer. A primeira conclusão aparentemente lógica que se pode tirar da observação acima seria que, em uma partida com Capablanca, deve ser útil e vantajoso, sempre que possível, variar as aberturas, ou seus ramos, a fim de trazer ele o mais rápido possível fora dos caminhos explorados. Mas esta observação só seria correta se, especialmente nos últimos anos da atividade enxadrista de Capablanca, uma característica não tivesse se desenvolvido além de toda medida e não tivesse atravessado todo o seu trabalho criativo como um tema recorrente. Este é o instinto de autopreservação pelo qual ele sacrificou tantas linhas de pensamento bonitas e sedutoras e colocou tantos pares de torres no arquivo aberto para troca. Este instinto, a que nesta fase sua intuição refinada serve quase exclusivamente, faz qualquer tentativa de ganhar vantagem sobre Capablanca por uma surpresa na abertura pronta para o fracasso desde o início. Na verdade, não conheço nenhum caso, pelo menos para mim, em que Capablanca tenha ficado perplexo com uma novidade complicada. Se alguma coisa, em tais circunstâncias ele revela uma presença de espírito máxima e atinge a única coisa certa. Compare seu espanhol familiar com Marshall, Nova York 1918. Ele nunca ficou em uma posição perdida como resultado de uma surpresa combinada na abertura. Essa certeza extraordinária na eliminação de qualquer perigo real intermediário é explicada pelo fato de que, exatamente nas posições em que tal coisa poderia se manifestar, era mais fácil para Capablanca liderar com seu trunfo alto, exatamente isso, que para tanto tempo lhe garantiu uma predominância em relação aos outros mestres, mesmo os de primeira classe. Foi isso, sua técnica defensiva inigualável, aguçada para a simplificação, uma arma, da qual se valeu com total virtuosismo, mas apenas até o infeliz momento em que, talvez inconscientemente, 21, Nova York 1927, começou a considerá-lo como um método totalmente sagrado em qualquer posição aleatória. Essa tendência ao exagero se revela em Nova York, de todos os lugares, graças à qual uma das principais forças de seu estilo ameaça se transformar inequivocamente em uma séria fraqueza. Tanto em posições que prometiam vitória, no ciclo 3, seu jogo com Vidmar. No ciclo 4, com Marshall, só para citar estes, quanto em posições onde uma chance de vitória já foi eliminada para ele, jogos do ciclo 2 e 4 com Spielman. Seu uso do método simplificador foi excessivo por todos os meios e, com melhor contra-jogo, poderia ter consequências graves. Mas como foi mais uma vez coroado de sucesso, pude supor que Capablanca continuaria a usá-lo e de fato da maneira exagerada que acabamos de descrever, principalmente na partida, e dessa suposição pude lucrar das seguintes duas maneiras. 1. Com as brancas, para evitar nenhum dos problemas de abertura simplificada que lhes são familiares, na suposição de que exatamente sua aparente simplicidade o tentará a querer resolvê-la por meio de qualquer sistema antigo de troca, uma tendência que possivelmente pode comprometer sua posição. Para uma partida, esta tática tem o valor inestimável de diminuir ao extremo a possibilidade de derrota,
como é do conhecimento geral, não perdi nenhuma partida com as brancas, e, ao mesmo tempo, não muito raramente leva a posições que são não vitórias forçadas, mas ainda contém dentro de si a semente de uma vitória. É claro que chances de vitória desse tipo são muito difíceis de realizar, e, portanto, dos 4 jogos em que existiram, 8, 22, 28, 34, consegui terminar felizmente apenas o último. Mas, por outro lado, a tática se mostrou brilhante do ponto de vista psicológico, na medida em que obrigou meu oponente a se defender arduamente por horas em posições onde ele mesmo não poderia mais esperar uma vitória, e assim o colocou ingrato, do seu ponto de vista, problemas desnecessários e desagradáveis. 2. Com as pretas, em geral me esforcei para usar o mesmo método de simplificação que o próprio Capablanca usa na defesa, mas sempre que possível, apenas sem exageros, e sempre tendo em mente que as posições ocorrem com muita frequência nas quais as fraquezas da parte acusada manifesta-se mais claramente após a simplificação. Como esse problema era bastante novo para mim, não pude, é claro, apostar em 100 de sucesso. Ainda a meio do jogo, jogos 8-24, onde por um lado me livrei da indisposição que sofri no início da competição, mas por outro lado ainda não tinha entrado no cansativo período da fase final, achei jogar para um empate com as pretas absolutamente nenhum problema. B. O meio jogo. Desde o momento da competição, onde o conhecimento detalhado dá um passo para trás em relação à arte pura, aquelas características do estilo de Capablanca, que ajudaram a estabelecer sua reputação meio lendária, apareceram com mais clareza. Acima de tudo, uma rapidez excepcional na compreensão, então uma visão quase infalível e intuitiva do posicional. Curiosamente, esses 2 dons em particular, que com aplicação apropriada teriam levado seu possuidor talvez a 22. New York 1927 como prólogo do campeonato mundial. Alturas inimagináveis como artista, na verdade o levaram a um resultado oposto, ou seja, a um ponto morto, a crença de que a arte do xadrez está muito perto de seu fim desgastado. Como isso foi capaz de acontecer? Para responder corretamente a esta pergunta, é necessário penetrar nos perigos psicológicos, que a primeira das características acima mencionadas esconde. Na verdade, a rapidez de percepção, a possibilidade de uma visão quase simultânea de uma série de elementos táticos, que toda posição complicada encerra em si, além de suas óbvias vantagens, economia de pensamento e, consequentemente, autoconfiança, contém a seguinte tentação, difícil de evitar. Muito facilmente, o jogador pode cair na ilusão de que as boas jogadas, que ele vê imediatamente, ou quase isso, pela contemplação da posição, são absolutamente as melhores e, como resultado desse delírio, seu trabalho criativo perde em profundidade o que ganhou em facilidade. Esse abandono gradativo da busca do absoluto, do contentamento apenas com boas jogadas é infelizmente, para a própria arte, característico da atual fase da carreira enxadrista de Capablanca. Apenas 2 casos são exceções para ele. E, em posições onde o elemento combinacional domina de tal forma que literalmente o força a um raciocínio exato, como por exemplo, no jogo com o Dr. Tartacoer, Londres 1922. 2. Se ele, principalmente como resultado de um ou vários erros claramente detectáveis do inimigo, já obteve domínio suficiente para uma vitória, então de repente o verdadeiro artista desperta nele, que encontra prazer em terminar a luta da maneira mais rápida e, portanto, mais rápida, maneira elegante. O mais peculiar é que essa tendência ocasionalmente não tem relação com o valor agregado interno do próprio jogo. Assim ele teve a ideia, por exemplo, de um sacrifício forçado da rainha no segundo jogo do torneio de Nova York com Marshall. Após este último, da maneira mais inestética, já rasgou uma peça inteira na abertura. É claro que tais casos de despertar do espírito combinatório, causados por posições bastante especiais, podem ser encarados apenas como ocorrências excepcionais. Em contraste, via de regra observa-se na obra criativa de Capablanca ao longo dos anos uma imersão cada vez menor nos detalhes de uma posição, baseada em sua crença inabalável, estou falando dos anos anteriores a Buenos Aires, na infalibilidade de sua intuição.
O mais triste, de fato, era que esse sistema, trabalhar com os segundos melhores movimentos, era suficiente para ele quase sem exceção porque, na maioria dos casos, uma resistência mais ou menos impotente, em um sentido posicional, opunha-se a ele. Por meio dessa impunidade na execução dos segundos melhores movimentos, ele, por um lado, foi gradualmente afastado da concentração constante durante uma partida de xadrez, que por si só pode dar uma garantia absoluta contra possíveis erros elementares. Por outro lado, sua autoconfiança cresceu ao extremo, de fato se transformou em auto-idolatria. Antes da partida, por exemplo, ele escreveu em um jornal argentino que ser campeão mundial está entre os milagres. Não é de admirar que, além de um pensamento estratégico mentalmente impecável, sua praxis dos últimos anos tenha apresentado casos relativamente cada vez mais frequentes de negligência de 23. Nova York 1927. Vencer, ou simplesmente de oportunidades táticas mais favoráveis. Como exemplos de torneios recentes, provavelmente será suficiente aludir a seus jogos, como Black, Coates e Marshall, Nova York 1924, com Dr. Lasker, Moscou 1925. O terceiro jogo com Marshall e o quarto com Ninzovich, Nova York 1927. Além disso, erros bastante graves ocorrem menos raramente do que no início de sua carreira. No entanto, estes nem sempre são explorados por seus oponentes. Compare os jogos com Sir Thomas, Hastings 1919, e Morrison, Londres 1922, mas às vezes eles levam a uma perda, como a perda da rainha contra Chages, New York 1916, ou falhando o cheque da dama em B2 contra Reti em New York 1924. Como eu disse, tais sinais esporádicos de fraqueza intelectual não podem de forma alguma ser considerados como raras exceções, pois o número total de jogos de torneios entregues por Capablanca nos últimos anos é muito pequeno em comparação com o desempenho quantitativo de outros grandes mestres, e proporcionalmente o número de seus erros é, portanto, significativo. Graças a essas observações, cheguei à convicção um tanto aparentemente paradoxal de que o estrategista Capablanca atualmente está muito atrás do estrategista, que, portanto, é necessário não acreditar nele no meio do jogo, ou seja, verificar cada um de seus pensamentos táticos com o máximo de meticulosidade, pois não é de forma alguma impossível que um buraco demonstrável seja encontrado. Esta decisão, que obviamente não tem nada a ver com uma potencial subestimação do adversário, ajudou-me em grande medida a aproveitar ao máximo as omissões de Capablanca em uma série de partidas. 34. C. O jogo final. Se possível, histórias ainda maiores foram espalhadas sobre as atuações de Capablanca na última parte semitécnica do jogo do que sobre como ele lidou com a abertura e o meio-jogo. Todos esses exageros provavelmente tiveram origem no fato de que Capablanca é o vencedor sobre Lasker, cuja maestria, especialmente no final do jogo, particularmente nos complicados, não puramente técnicos, ao longo de pelo menos 2 décadas, ficou em um nível altura inatingível. Na verdade, um dos 4 jogos decisivos da partida de Havana, o 10º, foi vencido por Capablanca em um final de jogo esplendidamente implementado. Certamente, pode-se encontrar em sua carreira de xadrez de 20 anos algumas outras boas atuações em jogos finais, por exemplo, com Ninzovich, Riga 1913, Bogojubou, Londres 1922, Reti e Dr. Tartacoer, Nova York 1924. Mas sobre qual dos avós atuais não se pode dizer a mesma coisa? Por isso, parece espantoso o, proporcionalmente, enorme número de oportunidades de final de jogo perdidas por ele, que é muito maior do que o número de seus erros ou omissões no meio de jogo. Para obter uma visão geral clara, espero que seja suficiente revisar criticamente seus jogos de San Sebastián com Leonhard, que ele ganhou, mas, como o Dr. Taras demonstrou, muito laboriosamente e graças ao oponente ajuda, e Rubinstein, no qual ele claramente falhou em perceber a brilhante chance de empate por meio de um sacrifício de torre. B. Havana, com Marshall, em que perdeu um final de jogo, depois de ficar melhor, se não ganhou, no início. C. Nova York. 24. Nova York 1927 como prólogo do Campeonato Mundial.
1924, com o autor. Este jogo, entre outros, foi um ponto de viragem na minha compreensão da individualidade enxadrística de Capablanca. D. Moscou 1925 com Torre Spielmann. E, finalmente, New York 1927, com Vidmar do ciclo I. Então, alguém terá que chegar à conclusão de que Capablanca definitivamente não é um artista notável de final de jogo, que sua proficiência nesta fase do jogo é decididamente de uma natureza mais técnica, e que existem outros mestres, como Rubinstein, por exemplo, em finais de torre, que em algumas variações certamente são ou foram superiores a ele. Para resumir a discussão, posso formular minha impressão geral sobre o método de jogo de Capablanca antes da partida. Na abertura, ele só é ótimo como zagueiro. O meio-jogo é seu naipe mais forte, no qual ele de vez em quando revela também um espírito de ataque. No jogo final, ele não deve ser temido por um mestre de primeira classe, pois aqui ele consegue apenas em casos excepcionais elevar-se acima do medíocre. Como prólogo para a partida do Campeonato Mundial, o torneio de Nova York tinha então um duplo e muito real significado, mas que diferia completamente da opinião de todo o mundo do xadrez sobre este último evento. Deu à lei de fortuna a oportunidade de presentear o cubano herói com um sorriso ambíguo no qual, além do encorajamento externo, também estava embutido um leve aviso. E realmente não é culpa dela que sua querida desta vez não tenha conseguido decifrar seu sorriso. Além disso, o torneio permitiu que seu futuro oponente, imediatamente antes do Armagedon, verificasse as observações dos anos anteriores por meio de vários novos exemplos e, assim, chegasse às conclusões corretas. Que também os anos vindouros nos tragam as maiores surpresas. Em todo caso, na história do xadrez, o torneio de Nova York 1927 ficará nos livros como ponto de partida daquele espetáculo, que finalmente destruiu para nossa arte as nocivas lendas da máquina de xadrez humana.